Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos aqui dando início a este tempo de busca, de louvor, de adoração ao Senhor, de estudo da palavra. Como nosso presbítero Walter já disse, boa noite, povo de Deus. Aliás, olha, os três primeiros a teclarem foram os meus dois presbíteros e a minha querida mãezinha, os meus pais. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Continuemos firmes na presença de Deus, firmes porque tudo isso vai passar e nós sairemos ainda mais fortalecidos. Diversos irmãos já estão entrando aqui na, entre aspas, casa de Deus, no local virtual, mas não menos espiritual do que se estivéssemos juntos fisicamente, porque a Bíblia diz que quando nós buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, Ele se deixa achar. Ele está procurando, aliás, esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso eu quero te convidar a entrarmos na presença de Deus. Eu quero pedir a você, se você tiver condições, de abrir a sua Bíblia num texto do Antigo Testamento, Jeremias capítulo 15, versículo 16, apenas esse versículo, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Veja a declaração do profeta, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Meus irmãos, que grande privilégio, não é mesmo? Termos as Escrituras Sagradas nas nossas mãos e podermos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus através delas. Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para, juntos com o Fredson, declarar diante de Deus, dizer: Senhor, só Tu és digno, o único que é digno de receber toda honra, todo louvor é o nosso Deus. Louvemos ao Senhor. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome,
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Nós estamos aqui para consagrar todo o nosso ser ao Senhor, não é mesmo? E antes da gente cantar mais um cântico e ler, eu quero te convidar para juntos orarmos, falarmos com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós adoramos o Senhor nesta noite, na beleza da Tua santidade. Senhor, queremos consagrar o nosso ser, consagrar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, consagrar ao Pai os nossos projetos, os nossos sonhos, consagrar a Ti, Senhor, tudo aquilo que nós somos e temos, e pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda a palavra de Deus no Salmo 119, que é o texto mais longo, maior da Bíblia, e que fala diretamente sobre a palavra de Deus. O versículo 18 diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Vamos adorar o Senhor? Novamente, nosso irmão Fredson estará ministrando esse cântico e juntos com ele, como a minha mãe falou, Fred, você que já está aí no culto, minha mãe falou para você provavelmente que ela canta lá em casa, ela e o meu padrasto, eles cantam juntos enquanto você está louvando. É assim que nós fazemos, hein, irmãos? Nós louvamos juntos enquanto o nosso irmão está ministrando. Louvemos ao Senhor. Busca as nações e dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Ao Deus que é maravilhoso. Amém. Ele é maravilhoso, não é, meus irmãos? Bom, eu queria, antes da gente cantar mais um cântico e depois nós vamos estudar a palavra de Deus,
eu queria fazer um comentário com você sobre esse dia a dia nosso, né, meus irmãos? Nós já estamos aí em 90 dias, né? Alguns de nós em isolamento total, outros tendo que ir para a rua, trabalhar e viver todos esses conflitos existenciais desse tempo de pandemia, né? E tantas coisas que já passaram na sua mente, no seu coração, na área de trabalho, na área de escola, na área da família. Meus irmãos, independente das situações, né, nós servimos ao Deus que cuida de nós, que cuida de você e de mim. Então vamos louvar ao Senhor com mais esse cântico e depois nós vamos estudar a palavra. Fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, porque Jesus me ergue. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. O Senhor nos ergue e Ele nos segue, Ele vai guiando a gente. O Senhor tem guiado a sua vida e nós temos certeza disso. Então fique firme, as dificuldades elas vão passar e o Senhor vai nos levando, vai nos guiando em nome de Jesus. Eu queria te convidar nesse momento, nós vamos mais uma vez orar. Eu estou vendo vários irmãos entrando aqui na casa de Deus, daqui a pouco nós vamos conhecer a todos, mas eu queria que a gente orasse mais uma vez. Eu quero te convidar para falarmos com o Senhor, tá bom? Enquanto o pastor ora aqui, eu queria que você colocasse o seu pedido no altar de Deus. Meus irmãos, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso coração, né? Diz a Bíblia, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as suas necessidades. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, né? Essa é a promessa da palavra de Deus. Por isso eu queria orar com você nesta noite, agradecendo a Deus pelas vitórias, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Essa semana a gente teve a Carolina, a Isabela, a Maria Alves, todas elas completando aniversário. Agradecer pela vida da sua família, agradecer pela nossa vida. Minha mãe está aqui, eu queria pedir que você orasse pela minha mãe, pelo meu padrasto, pelo meu pai, né? Já servindo juntos ali na igreja, orem por eles também, tá bom? Dona Zilka e o seu Renilton. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite pelo privilégio de estarmos aqui juntos nesse local, transformando os nossos lares, os computadores, a televisão,
o celular, transformando, usando tudo isso, Senhor, e transformando este local virtual, eletrônico, Senhor, num local espiritual, quando nos reunimos na Tua presença. Pai, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, agora fale o nosso coração, através da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler com você apenas um versículo e nós vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Um versículo que se encontra no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39. Bom, antes mesmo de eu ler, eu só quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu estou vendo aqui vários irmãos, alguns ali do bairro Caju entrando, de outros lugares. Fique firme aí na telinha com a gente, tá bom? E depois, no final do culto, nós vamos conhecer a todos e cumprimentar a todos, como a gente tem feito aqui, certo? João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, novamente, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Bom, eu quero começar a mensagem desta noite lembrando a vocês uma expressão, uma declaração da palavra de Deus, que fala diretamente sobre a vida do cristão, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a declaração é a seguinte: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este é o texto da palavra de Deus no Salmo de número 1, ou Salmo 1, digo, versículos 2 e 3. Meus irmãos, nós estamos estudando já há um bom tempo. Esta é a 10ª mensagem, 10 mensagens, num título, uma série que nós chamamos de Jesus e os dilemas de uma pandemia. E nesta série nós estamos tratando de assuntos que Jesus precisou lidar naquele tempo e que são pertinentes neste período de isolamento social. Nas últimas 2 semanas, você que estava conosco deve se lembrar, nas 2 últimas semanas, nós tratamos sobre fé e sobre oração. À luz do conceito de fé de Hebreus 11, livro de Hebreus 11, nós falamos que fé e oração estão intrinsecamente ligadas. Porque Hebreus 11 afirma assim, eu vou ler para você. É necessário, falando sobre fé, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, se aproxima de Deus, oração, creia que ele exista, fé, e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nesta mesma esteira, encontra-se o assunto que eu gostaria de abordar nesta noite, a saber, o cristão e o seu envolvimento com a palavra de Deus. Quando Hebreus 11 declara é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele está afirmando que esse aproximar-se de Deus é uma via de mão dupla, isso é, nós nos aproximamos de Deus de 2 formas. Primeiro, ao falarmos com Deus, oração. Segundo, ao ouvirmos Deus falar, a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a fé, a oração
E o assunto de hoje, as Escrituras, são assuntos inseparáveis. E me parece que esta é, de fato, a visão do apóstolo Paulo, porque ao escrever a sua epístola, a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, ele disse o seguinte: pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas, então nós vamos ver hoje sobre o cristão e a oração. E nós estamos afirmando que a oração, nós vamos ver hoje sobre o cristão e a leitura ou a palavra de Deus. E nós estamos dizendo que a palavra de Deus, a oração e a fé estão intrinsecamente ligadas. Mas a pergunta inicial é: por que eu, pastor Jorge, gostaria de trazer este assunto dentro de uma série intitulada Jesus e os Dilemas de uma Pandemia? Por que eu gostaria de falar sobre o cristão e o envolvimento com a palavra de Deus dentro desse contexto de pandemia? Ora, meus irmãos, há farto material na Bíblia para tratarmos sobre a importância da palavra de Deus. Nesta noite, eu mesmo já li alguns textos para vocês, né? Jeremias, por exemplo, 15:16, que diz que nós devemos comer a palavra de Deus para ser gozo e alegria para o coração. O Salmo de número 1, que diz que o nosso prazer está na palavra de Deus. O Salmo 119:18, que diz que o Senhor desvenda os nossos olhos. Há farto material para estudarmos sobre a importância da palavra de Deus. Mas eu gostaria de tratar desse assunto à luz deste isolamento social, porque eu tenho a impressão, e aqui eu já abro parênteses para dizer que pode não ser a sua experiência, mas eu tenho a impressão que da mesma forma que a igreja atual não dá tanta atenção para uma vida de oração, ela também não dá atenção para a prática do estudo da palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua experiência com a Bíblia, mas eu ainda me lembro quando jovem, vindo para o Evangelho, Jesus me salvou aos 17 anos, e lá no interiorzinho do Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Aracruz, onde a minha mãe mora, inclusive, eu ainda me lembro que o nosso pastor lá da igreja, ele incentivava a que todos lessem a Bíblia toda durante o ano. E no último dia do ano havia na nossa igreja uma vigília. E no final, assim, quase à meia-noite, ele convidava a todas as pessoas que tinham lido a Bíblia toda a virem à frente para lermos o último capítulo da Bíblia juntos. Isso ficou marcado na minha vida. Hoje já não achamos, talvez, não há tanta importância, em estudarmos a palavra de Deus. E como a própria questão da oração, a falta de leitura da Bíblia, muitas vezes tem sido justificada pelo fator tempo, né? Há esse fator tempo de que diz a gente não tem tempo, né, para estudar a palavra de Deus. Há ainda um outro fator que atrapalha a gente, meus irmãos, que é um fator complicador para o estudo da palavra, que é a grande ascensão da tecnologia em todos os aspectos. A Bíblia hoje está disponibilizada nas mídias eletrônicas e ela concorre com um mundo infinito de entretenimento eletrônico. Então, apesar de sabermos que se nós lermos 3 capítulos diários da Bíblia no fim do ano, nós teremos lido a Bíblia toda, ainda assim, dissemos que não temos tempo, ou ao abrirmos o nosso smartphone, tablet, o computador para ler a Bíblia,
no nosso viver diário, nos deparamos com um mundo de entretenimento. Alguns estão, inclusive, até não levando mais a Bíblia para a igreja, não saindo mais com a Bíblia, porque o smartphone nos ajuda neste processo. Mas aí, meus irmãos, chega uma pandemia como essa, uma loucura, né? E tranca as portas da nossa casa, nos empurrando para o isolamento, né? Como dizer agora, eu pergunto para você, que nós não temos tempo? Como dizer que temos muitas outras programações para assistir do que ler a palavra de Deus? Então, como nosso tema, o tema da série é Jesus e os dilemas de uma pandemia, eu quero examinar com vocês um texto em que Jesus nos convoca a lermos a palavra de Deus. Então, esse texto que nós temos aqui, João capítulo 5, versículo 39, é muito importante e muito apropriado. Sabe por quê? Porque nele Jesus está conversando com os judeus. E esses judeus eram um povo altamente religioso e estudioso da Bíblia. Veja, meus irmãos, os judeus, sobretudo os escribas e os fariseus, bem como as outras classes religiosas, como os saduceus, os sacerdotes e outros grupos, eles eram especialistas nos textos da Torá, do Antigo Testamento. Os escribas eram uma classe de líderes responsável por inspecionar e cuidar dos documentos originais da sociedade judaica, sobretudo dos manuscritos do Antigo Testamento, que eram chamados de as Escrituras. Nesse momento, quando Jesus está falando, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, obviamente. Por isso, quando Jesus fala sobre as Escrituras, ele está falando sobre o Antigo Testamento, que era formado pela Torá, pelos Salmos, pelos livros históricos e pelos profetas. Os escribas eram responsáveis por conservar, e não só isso, como não havia ainda a imprensa, como ainda não tinha sido descoberto naquela época a técnica de cópias em série de forma industrial, naquele tempo as cópias eram escritas à mão, eram copiadas uma a uma. Os escribas eram que faziam isso. E por causa disso, a quantidade de exemplares da Bíblia era limitadíssima, se resumindo apenas aos textos que os escribas guardavam no Antigo Testamento, ou melhor, do Antigo Testamento no templo. Então, eram pessoas especialistas nos textos antigos. E aí eles creram em Jesus e eles se aproximaram de Jesus. E quando chegaram a Jesus para ouvir Jesus, Jesus disse para eles assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, meus amados irmãos, nesta noite eu queria compartilhar com vocês sobre este tema, o cristão e as Escrituras Sagradas, à luz das palavras de Cristo. Eu quero te convidar a pensar sobre este texto. E neste versículo, nós encontramos 3 declarações de Cristo. E o que eu vou fazer com vocês aqui nesta noite é colocar as 3 declarações e
para cada uma dessas declarações, eu vou fazer uma conclusão do porquê você e eu precisamos da palavra de Deus, tá bom? Então você vai entender rapidinho quando eu começar a falar. A primeira declaração: examinai as Escrituras. Bom, a primeira coisa importante dessa declaração, que não é um pedido, é uma ordem, porque o verbo examinar está no imperativo. Jesus não está pedindo, é uma ordem. Examinai as Escrituras. Bom, o que significa isso, examinar as Escrituras? Aliás, há um filme muito interessante produzido por Hollywood, que foi produzido em 2010, chamado O Livro de Eli. Talvez você já tenha assistido esse filme. E este filme é um filme futurista que conta a saga de um guerreiro solitário, aparentemente com deficiência visual, que teria vivido 30 anos depois de uma grande guerra mundial, é futurista, né? Ter destruído toda a terra e deixado poucas pessoas para viver entre os escombros da guerra. E este homem, ele está viajando em direção a uma grande biblioteca, a única que teria sido conservada com os maiores doutores. E na viagem ele vai ter que enfrentar diversos perigos. E principalmente ele vai ter que enfrentar a fúria do vilão do filme, que é um tipo de prefeito daquela região devastada e que acredita que ele precisa daquele livro. Meus irmãos, eu estou dizendo isso por quê? Porque existem pessoas que gostam muito da Bíblia. Existem pessoas, até como o autor deste filme futurista, que acredita que a Bíblia deve ser guardada no museu, de que a Bíblia deve ser conservada porque ela é um patrimônio da humanidade. Há pessoas que acreditam que a Bíblia ela deve ser estudada. Pessoas que não são nem mesmo afeitas à igreja, mas gostam muito da Bíblia. Meus irmãos, você e eu devemos sim concordar que a Bíblia deve ser preservada, é verdade. E devemos também concordar que se a sociedade apenas lesse a palavra de Deus e seguisse os seus ensinamentos, com certeza nós teríamos uma sociedade mais justa. Mas o ponto aqui é que a Bíblia não é simplesmente um livro de cabeceira para ser estudado ou pesquisado, mas é um texto único com verdades divinas para ser examinado. O exame da palavra de Deus exige esforço e disciplina. E talvez um dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus, sobre este quesito, é o momento registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja havia apenas nascido, Jesus tinha retornado ao Pai. O Novo Testamento ainda estava em franco desenvolvimento, com seus livros sendo produzidos por seus autores. A partir do 3º século, nós vamos conhecer todos os livros inspirados, mas naquele momento eles ainda estavam sendo escritos. Não havia confirmação de quais os livros eram de fato canônicos ou não. E junta-se a isso o fato de que muitos livros começaram a ser escritos e muitos líderes saíam de igreja em igreja, de cidade em cidade, pregando o evangelho e ensinando. Entre esses líderes havia inclusive
muitos falsos líderes também. Por causa disso, Lucas registra que a forma segura da igreja para manter-se nesses ensinamentos de Cristo está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, até que Paulo e Silas foram uma viagem missionária. Quando chegaram em Tessalônica, no capítulo 17 de Atos, mais especificamente numa cidade chamada Bereia, lá naquela cidade eles encontraram um grupo devoto, um grupo de cristãos. E eu vou ler para vocês o que diz o texto. Atos 17. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, examinando as Escrituras. Meus irmãos, falta muitas vezes em nós, tanto esta avidez pela palavra, como esta diligência, este zelo para examinarmos as Escrituras. A Bíblia deve ser lida de várias formas. Veja, a Bíblia deve ser lida de várias formas. Você pode ler a Bíblia como um conta-gotas, abrir um textinho rapidinho, um versículo, colocar perto da sua cama, no seu carro, onde você estiver, você pode fazer isso. Você pode ler a Bíblia de várias formas, mas a Bíblia, ela precisa ser examinada. E é por isso que Lucas escreve para os seus ouvintes dois textos, dois livros, e um deles, Lucas, ele começa o livro dizendo assim, olha só o que ele diz em Lucas capítulo 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então veja, meus irmãos, essa é a primeira expressão, examinai as Escrituras. E agora vem, para concluir essa primeira expressão, vem a primeira conclusão. A primeira conclusão é essa. A Bíblia é um texto de verdades divinas para ser examinado e não um manual de conduta cristã para ser estudado. Guarde isso no seu coração. A Bíblia não é um manual de conduta cristã. Eu vou ler a Bíblia para aprender como viver. Não. A Bíblia é um texto de verdades divinas para ser examinado e não um manual de conduta cristã para simplesmente ser estudado. Segunda verdade, Jesus disse, examinai as Escrituras. A segunda, julgais ter nelas a vida eterna. Julgais ter nelas a vida eterna. As Escrituras, ela não foi escrita para nos fazer especialistas da Bíblia, meus irmãos, mas para promover uma transformação espiritual. Transformação esta que alcança todas as áreas da nossa vida. No âmbito dos estudos teológicos, inclusive nos seminários e nas faculdades, existe um curso e o tema, se eu puder usar essa expressão, é simplesmente hilário. O tema do curso é Doutor em Bíblia.
Você imaginou? Doutor em Bíblia? Estou dizendo isso porque esse tipo de abordagem pode nos levar a um conceito equivocado de que Jesus está debatendo no texto. Que conceito é esse? Não sou eu que controlo a Bíblia, é a Bíblia que me controla. Porque esse conceito equivocado de que a Bíblia pode ser controlada pode nos, por cada um de nós, pode nos fazer ir para a Bíblia para obter aquilo que queremos, para responder os anseios da nossa vida. Mas não é isso. A palavra de Deus, ela tem a vida eterna. Veja o que Jesus disse em João capítulo 8. Eu vou ler para vocês. Disse Jesus, a partir do versículo 31, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está aqui falando que os judeus que tinham acabado de declarar que creram nele. Veja, os judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento. Eles tinham a sinagoga, o templo, os doutores. E quando eles ouviram de Jesus, eles creram, eles disseram: nós cremos em ti. Foi nesse contexto que Jesus disse: vocês precisam permanecer. Meus irmãos, nós evangélicos, especialmente nós reformados presbiterianos, corremos um grande risco de nos esconder debaixo da capa da imutável vontade de Deus para negligenciar uma vida frutífera. Não existe cristianismo verdadeiro que seja estéril. É preciso compreender que as Escrituras Sagradas são nosso alimento diário. Este crescimento espiritual é tão importante como a própria regeneração em si, porque a salvação é pintada na Bíblia como um processo, uma caminhada. Afinal, Cristo disse: eu sou o caminho. Examinai as Escrituras. Esse foi o primeiro ponto. Então, a primeira conclusão foi: a Bíblia é um texto de verdades divinas para ser examinado e não um manual de conduta cristã para ser estudado. Segundo, julgai ter nelas a vida eterna. E a segunda conclusão é: há diversos meios de crescermos espiritualmente, mas somente a Bíblia pode nos aprofundar na salvação. Em terceiro lugar, elas testificam de mim, disse Jesus. A Bíblia testifica sobre Cristo em todas as suas páginas, meus irmãos. Se queremos conhecer a Cristo, precisamos estudar acuradamente a palavra de Deus. Catecismo pergunta e responde: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a pergunta é: como isso acontece na prática? Como isso se processa? E o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 29, responde: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. E também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele reforça a ideia quando diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Elas mesmas testificam de mim, disse Jesus. Então, a terceira conclusão é essa: na vida cristã, nós temos diversos alvos: caridade, culto,
culto diversos alvos, mas somente a Bíblia pode apresentar o alvo supremo do cristão na terra. Qual é esse alvo? Conhecer a Cristo e tornar-se semelhante a Ele. Meus irmãos, crescimento espiritual é isso. Cada dia mais nós vamos nos tornando parecidos com Cristo. Este é o alvo. E como nós podemos nos tornar parecidos com Cristo? Através da leitura da palavra de Deus. Quero concluir dizendo o seguinte: Jesus viveu num período de grande antagonismo. De um lado, ele precisou lidar com líderes religiosos que conheciam muito bem a letra da Bíblia, mas não as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Por isso eles não praticavam. Do outro lado, ele precisou lidar com uma população que não tinha a Bíblia de forma tão acessível como em nossos dias. E elas precisavam ir para o templo para ouvir a palavra de Deus. De qualquer forma, Jesus reforçou a importância da leitura da palavra de Deus. Este envolvimento com a palavra precisa ser feito obedecendo essas 3 declarações que eu vou concluir agora. 3 declarações. Primeiro, examinai as Escrituras. A conclusão dela é: a Bíblia é um texto de verdades divinas para ser examinado e não um manual de conduta para ser estudado apenas. Segundo, julgai e ter nelas a vida eterna. A segunda conclusão é: há diversos meios de crescermos espiritualmente, mas somente a Bíblia nos faz aprofundar na salvação. Terceiro, elas testificam de mim. Terceira conclusão: na vida cristã temos diversos alvos, mas somente a Bíblia pode apresentar o alvo supremo do cristão, que é conhecer a Cristo e tornar-se semelhante a Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste tempo de pandemia, eu quero sugerir a você, quero mesmo desafiar você a fazer da leitura da palavra algo natural, um exame das Escrituras. Talvez seja por isso que todos os dias eu estou te mandando um textozinho, todos os dias eu estou te lembrando, mandando lá devocional. Você está recebendo uma devocional especial do pastor. E eu vou começar a incluir mais alguns irmãos aqui nessa devocional também, para que você possa entender que em Cristo nós precisamos estudar a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Ele é o autor da nossa fé. Vamos dar glórias ao Senhor com este louvor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. As lágrimas, sorrisos e alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória.
Eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Amém, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao autor da minha fé, da sua fé. Vamos orar? Eu queria orar com você mais uma vez, colocando aqui no altar do Senhor a vida de cada um que está conosco, cada família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar glórias ao Senhor, porque Tu és o autor da nossa fé. Pedir que o Senhor esteja guardando as nossas vidas, os nossos lares. Pai, eu quero pedir ao Senhor a Tua bênção sobre a vida e sobre o lar de cada irmão que está conosco nesta noite, cada irmã, cada família, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Dá-nos sempre, Senhor, o desejo de estudarmos a Tua palavra. Supra, Senhor, as necessidades de cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos assim encerrando este tempo de estudo da palavra de Deus. Essa já foi a 10ª mensagem deste assunto, Jesus e os dilemas da pandemia. Hoje nós estudamos sobre a palavra de Deus. Quero te convidar para você voltar no domingo. No domingo nós temos 2 encontros, um às 10 horas com a escola dominical, uma lição sobre cristologia, e à noite também, às 19 horas, você é nosso convidado. Queridos, eu estou muito feliz, eu estou vendo aqui, nós temos um grupo grande conosco nesta noite, e eu já vi aqui várias pessoas, vários visitantes, né? Olha, logo no início aqui, eu falei, logo no começozinho mesmo do culto, aliás, você já percebeu que eu coloco aqui uma vinheta, eu coloco uma entrada 5 minutos antes para te despertar aí, para te dar tempo para você se preparar. Mas a gente tinha aqui o presbítero Walter, provavelmente a Andréia, sua família lá, né? Sua mãezinha também está com ele, enfim. O presbítero Ailton, a minha mãe, Dona Zilka e o Renilton estão lá. A Helena está aqui também, né? Já estou vendo aqui a Helena. O Fred, a Júlia e as meninas. A Daiane Galdino, meus irmãos, a Daiane mora ali no bairro Caju. Ela está conosco hoje já várias vezes com a gente, né? Ela conseguiu logar hoje, né, Daiane? Que bom. A Lícia, nossa querida irmã, que tem sido uma bênção na nossa vida, o Fred de novo, o João Fernandes e a dona Celi, que moram lá no interior
do Espírito Santo. Como eu falei, a dona Celi é a mãe da minha esposa que faleceu, por isso ela é a avó dos meus filhos, Jorge Henrique e André. Deus abençoe, queridos, um beijo grande para vocês. Aqui a Adriana Rodrigues, você que está vendo aí, a Adriana Rodrigues é ali da região do Caju. Nós a convidamos, ela está conosco nessa noite. Deus te abençoe, Adriana. O Luciano e a Vânia estão com a gente. Boa noite, pastor, igreja. A Kátia Regina também é da região do Caju, né? Convidadas do pastor Jorge. Que bênção, Kátia. Deus te abençoe, querida, que de alguma forma essa palavra possa falar o seu coração e alimentar sua alma. A Aparecida está aqui com a gente, o seminarista Luciano com a gente. Olha aqui, Alícia Barbosa também, né? Está pedindo, olha, oração para Paula Bonadiman, tratamento contra câncer de mama, realizou cirurgia ontem, e porque ela possa ter uma boa recuperação. Paula é jovem, casada, tem uma filha pequena. Vamos, então, dobrar as nossas orações pela Paula Bonadiman, tá bom? Nossos irmãos presbítero João Francisco Bastos e a sua irmã Solange Bastos aqui com a gente, que bênção, lá do Rio de Janeiro. O presbítero Maurício Terra, que é da região de Itapuã, no Espírito Santo. Provavelmente a Cláudia, sua esposa, deve estar com ele. Queridos, gente do coração mesmo. A irmã Adna Simões, lá de Aracruz. A paz, meu querido pastor. A Adna é como uma mãe para mim. Deus abençoe, irmã Adna. Um beijo grande, em nome de Jesus. Quem mais aqui? A Kátia novamente, o João Francisco, a Paula, ele está perguntando aqui, Paula Tavares, né, que aparece Paula Doce, ela não está muito bem, precisa das nossas orações. E além desses irmãos aqui, eu sei que nós temos outros irmãos conosco que não registraram aí, porque aqui está me mostrando que nós temos no mínimo 21 pessoas. Nosso irmão Alberto Ramos, um forte abraço, irmão. Sei que você está participando com a gente. Ele me escreveu, inclusive, hoje. Disse à noite nós estaríamos lá, né? Também o Antônio, o diácono Antônio, e o outro Antônio, convidado nosso, disse que iria estar também participando conosco. Meus amados irmãos, vamos orar por esses irmãos, então, né? As duas Paula Bonadiman e a Paula que está intitulada de Paula Doce, na verdade a Paula Tavares, que mora em Friburgo. Peço também orações pela minha mãe, Dona Zilca, e o meu padrasto Renildo, que eles sejam guardados e abençoados pelo Senhor. Queridos, Deus abençoe, tenha uma boa noite. Que bênção tem sido esse tempo, né, meus irmãos? Que bênção. E eu louvo a Deus pela sua vida, e peço ao Senhor que Ele guarde o seu coração. Quero também pedir aos irmãos que continuem orando pelas distribuições de cestas. Esse mês nós faremos novamente, com a graça de Deus, mas a minha oração é que essas pessoas, elas não só sejam assistidas com este alimento físico, mas também, de alguma forma, que Deus, a graça do Senhor esteja sobre elas, tá bom? Queridos, vamos ficando por aqui. Um forte abraço para todos e eu vou encerrar ministrando a bênção sobre o seu lar. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Olha, se você não precisar sair, não saia. Fique em casa. Esse é um tempo muito difícil. Se você estiver nessa idade de risco, não saia. Nós não queremos nenhuma surpresa desagradável. Basta o que nós já tivemos até hoje, aqui com o falecimento de alguns irmãos que nós amamos tanto. Permaneça firme. Ah, pastor, é difícil ficar num apartamento. Eu sei que é difícil, eu concordo com você. É difícil ficar numa casa pequena, é difícil, meu irmão, mas eu tenho certeza que é melhor ficar num apartamento pequeno do que ficar, você sabe, né,
lá na UTI, né? Não é verdade? É muito melhor. Então, fique em casa, tá bom, queridos? Deus abençoe, um beijo grande para todos. Na semana que vem, no domingo, nós estaremos aqui novamente.